Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o plano de redenção de Deus. Ontem você aprendeu que é necessário o homem ser redimido, né? O tanto que o pecado trouxe de problema, sendo eles o principal, o afastamento, ou a separação total da presença de Deus. Então vamos entender o que Deus precisou fazer até a vinda de Cristo, né, nessa questão da redenção, né? Por que Deus fez, como que Ele fez. Redenção, ela foi feita e planejada por Deus em qual momento, pastor? Na eternidade. Então você aprendeu que Deus ele é eterno, Ele não é sujeito ao tempo. Então antes das coisas existirem, Deus já havia arquitetado e planejado um plano de redenção para mim e para você. Deus não reagiu ao pecado do homem, ele já estava pronto ao pecado do homem. Deus não reagiu à desobediência, à ofensa do homem. Não, porque Deus não muda. Deus, ele de fato planejou todo esse plano, o que torna um plano eterno. Olha o que diz Efésios 1, 4, 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, a salvação não foi um plano improvisado. Talvez a sua perspectiva de Deus é muito humana. Você acha que Deus reagiu de uma maneira, nossa, agora eu vou ter que fazer. Não, Deus já sabia tudo que precisava ser feito. Então Deus é perfeito, é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom, porque na eternidade Ele já nos escolheu em amor. Eu quero te pedir calma, porque você não vai ver nesse módulo a gente falar sobre as teorias da soteriologia. Que é a soteriologia, pastor? É a doutrina da salvação. Acredito que no segundo ano nós vamos aprofundar mais nisso, calvinismo, arminianismo, essas outras teorias de salvação, mas por enquanto vamos focar na palavra. Amém? Vamos focar na palavra. E o que a gente acabou de ler aqui nos mostra que Deus, ele é sábio e tem essa sabedoria eterna. Ele preparou isso de forma perfeita. De forma perfeita. Antes da criação, antes de fazer as coisas, Deus já tinha estabelecido que iria te salvar. Você já viu aquela expressão, Deus não perde o controle? Realmente Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca... Pastor, mas Deus sabia. Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que então que ele criou o homem? Porque Ele te ama. Porque Ele é amor. E na sua justiça, Ele já tinha um plano. Ele já tinha um plano. Que mesmo sabendo que havia a possibilidade de você desobedecê-lo e perder todos os benefícios da sua presença, da sua glória, Ele iria recuperá-la de uma maneira muito, muito, muito poderosa. Então, olha o que Gruden define no seu livro. Na eternidade passada, Deus decidiu que enviaria o Filho para salvar os pecadores e reconciliá-los consigo mesmo. Isso não foi um acidente, mas parte de um plano eterno de Deus. Você não é um acidente. Já ouviu isso por aí, né? É outra concepção que a gente tem muitas vezes errada da criação e da paternidade de Deus. Nós achamos que Deus é pai como um pai terreno. Não. Deus, ele é perfeito. Você não é um acidente. Sabe o que isso aponta? Que você nasceu com um propósito de vida. Só isso aqui eu já poderia encerrar a aula e você já poderia ficar muito feliz, porque você não é obra do acaso. Por mais que os seus pais tenham falado isso para você, você não é obra do acaso. Deus estabeleceu todas as coisas e escreveu os seus dias. Ele escreveu os seus dias. Olha o que Perman fala. A eleição é um ato de Deus pelo qual ele escolhe a Cristo
e a todos aqueles que estão nele para cumprir os seus propósitos divinos. Então, imagina, Deus lá na eternidade passada. O que é a eternidade passada? O que veio antes do tempo. Então, na eternidade passada, a Trindade, na sua perfeita comunhão, decidiu o Pai enviar o Filho. O Pai enviar o Filho. Para quê? Para estabelecer em Cristo, ou concretizar em Cristo, a solução do nosso problema. Olha que lindo, olha que Deus maravilhoso. Então você definitivamente não é um acidente. Então outra aplicação que nós podemos concluir aqui: confie no caráter de Deus. O seu Deus, o nosso Deus, não é um Deus sem caráter. Não é um Deus sem caráter. Amém? Isso só aponta para algo. Deus, ele é um Deus misericordioso, gracioso, é um Deus justo e ele é um Deus de aliança. A redenção aponta para uma aliança que nós precisamos entender, a aliança da graça. O que Deus fez por nós é algo que nós nunca merecíamos, nunca iríamos merecer. E aí, te ensinar aqui algo interessante para a gente entender melhor aqui. Qual a diferença de misericórdia para graça? Deus é um Deus misericordioso, não é? Mas na salvação, ele agiu com graça, não com misericórdia. Na redenção, não tem um Deus misericordioso ali agindo. Tem um Deus gracioso. Você vai entender. Quando a gente chegar lá, você vai ver. Qual a diferença, pastor? Misericórdia é deixar de fazer algo que você merece. Então, você errou e você merece ir para a cadeia. Então, por misericórdia, eu não deixo você ir. Entende? Agora, a graça é o quê? Fazer por você o que você não merece. Ou seja, vamos lá, a misericórdia, vou repetir aqui, a misericórdia é fazer por você, deixar de fazer algo que você merece, e a graça é fazer por você o que você não merece. Guarda esse significado aqui que vai ser importante. Olha lá o que Gênesis, capítulo 12, verso 1 e 3 nos promete. Olha o que Deus fala com Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha o que Deus está prometendo para Abraão aqui. Através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Deus está prometendo aqui, a partir de Abraão, uma redenção. Eu estou fazendo uma aliança com você. Eu vou fazer por você o que você não merece. O que a sua geração, o que a terra não merece. O que a humanidade não merece. Eu vou fazer. Eu vou estabelecer algo em você que todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus estabelece com Abraão um compromisso. Poderia repetir isso comigo? Compromisso. O seu Deus é um Deus de compromisso. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Tá? Então a redenção ela é universal, porque aqui Deus está apontando para Abraão não somente aqueles que são descendentes de Abraão por sangue. Ele promete para Abraão que todas as famílias seriam abençoadas. Eu não tenho sangue de Abraão, né? Acho que não, porque nós somos brasileiros aqui, né? Então não sabemos, mas fato é que somos mistura. Mas Deus está falando aqui que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Olha o que Perlman diz. A graça de Deus se manifesta na escolha soberana de Abraão e na promessa de que por meio dele o Salvador do mundo viria. Isso aqui talvez seja um questionamento seu. Eu já vi muito aluno perguntando: pastor, por que Deus escolheu Abraão? Por que Deus chamou Abraão? Porque ele quis. Porque ele era soberano. Não pelas qualidades de Abraão. Se você for ver lá, ele não era piedoso, a família dele era idólatra, mas Deus encontrou em Abraão
alguém que atenderia ao seu chamado. E aqui eu te faço essa pergunta: você tem atendido ao chamado de Deus? As promessas que Deus tem feito para você, você tem confiado? Você precisa lembrar disso. Deus cumpre com as promessas que Ele fez. Você também já teve uma aula dessas que você precisa entender. Será que as promessas que você tem são realmente de Deus? Você precisa discernir disso, tá? Porque o mesmo Deus que prometeu a Abraão cumpriu em Jesus aquilo que estava prometido lá desde Gênesis capítulo 3. Tá? Então, você precisa viver como um canal de bênção para os outros. Diante dessa verdade, cara, se Deus prometeu, se eu nasci com um propósito, Ele vai usar a sua vida como um canal de bênção, porque esse é o caráter de Deus. Então, o que Deus está prometendo no Velho Testamento aqui para Abraão? Um Messias. Um Messias. A palavra Messias, ela é a palavra hebraica para Cristo. Então, Cristo é a palavra grega, que é o mesmo significado, é sinônima para a palavra Messias, que significa o enviado. Aquele que vai trazer salvação. Olha só o que Isaías 53, do 3 ao 5 diz. Eu vou ler bem rápido aqui, para não tomar o nosso tempo. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele e pelas suas feridas fomos sarados. Pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. O que Isaías 53 está prometendo aqui? Está nos apresentando um servo, um Messias, um enviado da parte de Deus que iria sofrer. É o servo sofredor. É o servo sofredor. Então, o que nós precisamos entender quando olhamos para Cristo, ou Messias, Ele é esse que iria vir para sofrer no nosso lugar, para sofrer no nosso lugar. Ele foi prometido por Deus em todas as Escrituras. É sobre Ele essa palavra. Lembra o que eu te pedi? Esse aqui é um manual, é um diário de um Deus missionário. Então, o Deus missionário está na terra prometendo para um ser humano, eu vou enviar alguém que vai sofrer, que vai levar sobre si os seus pecados, as suas dores, as suas doenças, as suas transgressões. O que isso aqui está nos mostrando? O que estava te separando de mim não vai existir mais, porque aquilo que te tira a paz vai ser levado sobre ele. E para você ser curado, ele vai precisar pisar nessa terra e ser moído, esmagado. Eu gostei da expressão aqui, dessa versão. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. Olha que Gruden define. Cristo cumpriu perfeitamente as profecias do Antigo Testamento. Seu sofrimento, morte e ressurreição foram planejados por Deus para redimir os pecadores e trazer glória ao seu nome. Olha só, Jesus, Cristo, cumpriu totalmente as profecias em relação a Ele. Pastor, eu vi isso essa semana, uma pessoa questionando realmente se Jesus é o Cristo, é o Messias prometido, mas ele não poderia começar a agir. Ele começou o ministério com 30 anos, ele já era doutor da lei, ele sabia o que era prometido com o Messias. Então, a partir daí, ele poderia, de forma lógica, fazer tudo que estava prometido ali. Certo? Ok. Mas deixa eu te ensinar algo. Já no nascimento de Jesus, mais de meia dúzia de profecias já foram cumpridas. Como que alguém antes de nascer estabelece aonde que vai nascer, de que maneira que vai nascer, como que a sua mãe iria receber o chamado, como que o seu pai iria aceitar isso do anjo. Tudo isso foi prometido no Velho Testamento.
Então Jesus já nasce cumprindo profecias que é impossível, na probabilidade, na estatística, é impossível, beira o impossível, alguém nascer cumprindo as profecias. Tá? Então fique muito tranquilo, porque de fato Jesus é esse Cristo prometido e você é abençoado, a sua família foi abençoada por causa de Jesus. Então nós precisamos reconhecer que Cristo é esse que levou sobre si o meu e o seu castigo. Tá, pastor? Mas diante disso, qual que é o papel, então, já que é o Deus missionário, qual que é, e Deus é 3 em 1, você aprendeu isso no módulo passado, qual que é, então, o papel da redenção, o papel da Trindade na redenção? Vamos entender isso? Olha só, o Pai envia, repita isso comigo, o Pai envia, o Filho redime e o Espírito aplica. Vamos ver o que fala João 3,16, você conhece muito bem comigo? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, então Deus, Pai, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Como é que nós cremos? O Espírito Santo que aplica em nós essa crença, certo? E aí nós passamos a ter a vida eterna, ok? E somos livres da condenação eterna. Deixa eu ler aqui para você mais um versículo, Efésios 1, 13, 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, olha aqui, o evangelho da salvação e tendo nele crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até que a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então o Espírito Santo está em você, não é à toa, irmão. O Espírito Santo não é só um sopro, um poder, um fogo para te dar línguas estranhas, poder para te dar dons. Não, ele é o selo, ele é a garantia de que ele voltará para te buscar. Para uma vida perfeita nele, de restauração, e a gente vai chegar a isso no final do módulo. Então nós precisamos entender 3 coisas. A primeira, o Pai envia. O Pai envia. Deus, então, em seu amor. Por que Deus me enviou, pastor? Porque Ele ama, porque Ele é amor. Ele planejou baseado nisso, no amor. Mas qual amor, pastor? No amor incondicional. Deus, Ele não ama por quê. Deus, Ele não ama se. Deus, Ele não ama quando. Não tem condicionais que moldam o amor de Deus. É um amor incondicional. Por isso que ele foi planejado antes de você existir. Então, uma vez eu ouvi isso, mudou a minha vida. Nada do que você faça vai fazer Deus te amar mais. E também, nada do que você deixa de fazer vai fazer Deus te amar menos. Deus te ama, irmão, Deus te ama. O Pai enviou o Filho porque Ele ama. O Filho, em segundo lugar, o Filho redime. Então Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Você vai ver que lindo quando a gente chegar nessa parte onde o Filho realmente decreta nele todo o castigo, certo? Ele paga o preço. Ele paga o preço para a nossa salvação. E em terceiro lugar, o Espírito aplica, certo? Então o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado. Perman, ele define aqui que o Pai é a fonte do plano, o Filho é o executor e o Espírito Santo é o aplicador da obra de redenção na vida dos crentes, ou seja, na minha e na sua vida. Então a gente precisa entender que nesse plano, Deus, ele ainda continua, ele sempre continua em unidade. O Filho, o Pai, o Espírito, eles são um, são Deus, são o mesmo nível e eles participam juntos nesse plano de redenção, ok? Então nós precisamos realmente entender o amor de Deus em enviar o seu Filho, reconhecer que Cristo pagou o preço e que o Espírito,
ele continua mantendo em nós a garantia da salvação. Concluindo, sabe o que você precisa sair dessa aula aqui? Na certeza que você é salvo. Você tem essa certeza da salvação? Porque quem garante é o Espírito Santo. Quem garante é o Espírito Santo. Tá? E aí eu quero, talvez, te chamar um pouco a atenção. Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Então, se relacione com o Espírito Santo. Você está ouvindo um pouco ele. E ele está te falando, calma, propósito, você tem um propósito. O plano foi, você não é um acidente, eu tenho um compromisso com você, Deus tem um compromisso com você, irmão. É Deus, não é qualquer um, é Deus. O Deus Todo-Poderoso que planejou todas as coisas, a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles estão olhando para você e esperando a sua resposta. Hoje, agora, você pode sim fechar os seus olhos e agradecer pela salvação. Tenha certeza. Pastor, se eu morrer hoje, eu vou ser salvo? Não sei. Responda isso. O Espírito Santo está te falando. Só o Espírito Santo pode te confirmar isso. Ninguém pode te falar, ninguém pode falar da salvação do outro. Por isso que você já ouviu isso por aí, que a salvação é individual. E para a gente concluir, eu quero que você grave 4 palavrinhas diante dessa aula de hoje sobre o plano eterno de Deus. A primeira palavrinha, reconhecimento. Ou seja, reconheça. Deus planejou tudo antes. Deus é perfeito, Deus é santo. Ai, Deus não perde o controle. Ai, o dia que Ele me chamou porque antes de eu nascer Ele já tinha me escolhido. Ele me ama tanto e independe da minha história. Independe da minha família, de onde eu vim, Deus te ama da mesma maneira. Segunda palavrinha, gratidão. Guarde isso no seu coração. Quando você observa o plano eterno de Deus, isso precisa gerar no seu coração gratidão. Seja grato a Deus em todos os momentos. Agradeça a Deus por esse dispositivo que você está assistindo essa aula. Agradeça a Deus pela igreja Batista Imagine que está te entregando esse conteúdo maravilhoso. Agradeça a Deus, pelo fôlego de vida, por respirar, por ter tanto ar aqui para você respirar. Missão, a terceira palavrinha. Deus, Ele estabeleceu um propósito nas nossas vidas. Nós temos uma missão. A partir de Cristo, foi nos dado uma missão. Você está aprendendo teologia, meu irmão? Não é para se encher de conhecimento, mas é para levar para os outros aquilo que você recebeu de graça. Amém? Então você tem uma missão. Deus, da mesma maneira que Ele escolheu Abraão, através de ti todas as famílias serão abençoadas, Deus também te escolheu para abençoar a sua casa e abençoar os que estão à sua volta. E em quarto lugar, para a gente encerrar, confiança. Confie em Deus, cara. Confie em Deus. Deus é tão perfeito, é pleno. Deus não perde o controle. Talvez você está aqui, agora eu quero ser específico para você que está em depressão, está passando por tanto problema. Confie em Deus. É o Deus que pode parar o tempo, é o Deus que pode te dar provisão, é o Deus que pode estabelecer todas as coisas em um sopro. Ele fez tudo em 7 dias. 6 dias, né? No 7º ele descansou. Então, essa foi a aula de hoje e eu quero te desafiar a, de fato, entender que Deus é perfeito em todas as coisas, inclusive na sua salvação. Amém? Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui para mais uma aula. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.